Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana. Esse é o meu, seu, nosso programa, O Farol. Então vem com a gente. Sim, vem com a gente juntinho até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. E você também nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, meu povo. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera do futebol, da turma do trabalho, do pessoal da faculdade, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita, deixa um comentário do que você tem achado do programa. Quer ver algum tema aqui? Teremos o maior prazer de colocar o seu tema aqui no nosso programa. Vai lá nos comentários, deixa uma sugestão de tema e eu tenho certeza que você vai amar. É isso aí. E se você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também colocar o seu comentário, a sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol. Que é qual, minha esposa? 71984721124. Repetindo, 71984721124. E através desse WhatsApp você pode participar da nossa programação e também você pode colocar o seu comentário, a sua sugestão de um tema, interagir com a gente, tá certo? E por falar nisso, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia. Nós vamos ter também uma linda canção. Isso, as nossas pinceladas sobre o tema. E também aquilo que surgir. Nós vamos interagir através do WhatsApp, através da nossa programação aqui, tá bom? Tá certo? E por falar nisso, nós temos um canal lá no YouTube. Não é isso? É isso aí. O canal do programa O Farol. Fale sobre ele, minha esposa, por gentileza. Então, todos os dias, aqui no meio do programa, nos comentários, a gente disponibiliza para você o quê? O nosso link do canal Programa O Farol, para ficar muito mais fácil você conseguir acessar o nosso canal. Então, você vai lá, entra pelo link, você vai chegar lá e vai ter inscreva-se, você vai se inscrever no nosso canal. Também vai ativar o sininho, que tem lá um sino, você vai clicar, você vai ter todas as notificações quando a gente colocar vídeo novo lá no nosso canal. E também você vai fazer o quê? Deixar um comentário do que você tem achado do nosso programa, tá certo? E aproveita também e vai lá e compartilha com os grupos que você possui. Você ama alguém, quer ver essa pessoa feliz? Então vai lá e compartilha o nosso programa, que é uma palavra de fé, de ânimo, de encorajamento para todos vocês. Então, você vai lá e compartilha o nosso programa, tá certo? E vamos agora falar também um pouquinho do nosso tema do dia de hoje. Voltando, não se esqueça, entra lá no canal Programa O Farol. E o nosso tema do dia de hoje é para você. Por que o ser humano tem tanto... Cadê? Veio eu lendo errado. Aqui. Para você, porque o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas. Repetindo, o tema do dia de hoje é para você, porque o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações dos outros. Esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem participar do Programa Farol. O Programa Farol está no ar. Ok, gente. Programa Farol está no ar. E esse é o tema de hoje que você vai participar com a gente. Você vai dar a sua opinião
Você vai falar aí o que você pensa sobre esse tema. Para você, porque o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas. Então, você vai colocar o seu comentário, você vai falar sobre isso aí, para você. Porque o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas, tá bom? Esse é o nosso tema. E por falar no tema, a gente eu já coloquei aqui, já compartilhei o link do nosso canal. Sim. Entendeu? Só é a pessoa clicar, vai direto para o canal lá no YouTube, o canal do Programa Farol, e aí ela já se inscreve, ela já manda o comentário, ela já faz tudo ali através desse link. Você pode compartilhar também esse link para outras pessoas, para que outras pessoas também possam se inscrever no canal e também serem beneficiados. Já postei também o nosso tema. O tema de hoje. Já postou também, não foi? Então, estamos kits, tá certo? Então, nós vamos para a nossa reflexão. Antes da reflexão, aqui com a gente a Gildenice Santana. E ela coloca assim, ó, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui depois de faltas. E botou uma carinha triste ali. Oh. Ando em guerra. Mas a vitória é minha, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos no nome de Jesus. Com certeza. Dona Gildenice, vem com a gente. Dona Gildenice, vem com a gente. E só está aparecendo minha esposa. Vai aparecer os dois agora. E também com a gente, Mariana Silva. E ela coloca, boa tarde, queridos. E 2 rosas. Boa tarde, Mari. Vem com a gente. Mariana Silva, vem com a gente. E que Deus abençoe grandemente. Tá bom? Vamos lá para a reflexão de hoje? A reflexão de hoje fala o seguinte. As 7 maravilhas do mundo. Vamos lá? Vamos. Um grupo de alunos estudava as 7 maravilhas do mundo. No final da aula, foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que consideravam as 7 maravilhas. Certo? Certo. Embora houvesse algum desacordo, começaram os votos. Aí ficou assim os votos, né? Primeiro, Taj Mahal, a Muralha da China, o Canal do Panamá, as pirâmides do Egito, o Grande Cânion, o Empire State Building e o Coliseu de Roma, na Itália. Certo? Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A menina não tinha virado sua folha ainda. O professor então perguntou a ela se tinha problemas com sua lista. A menina quieta respondeu: sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista, porque são muitos. O professor disse: bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la. A menina hesitou, então leu. Eu penso que as 7 maravilhas do mundo sejam: primeiro, ver; segundo, ouvir; terceiro, tocar; quarto, provar; quinto, sentir; sexto, rir; sétimo, e amar. A sala então ficou completamente em silêncio. Que legal! Você vê, né? As 7, se você não enxergar, você não pode ver o Coliseu, você não pode ver as pirâmides. Então,
realmente a gente só dá valor quando perde, né? Porque temos tantas dádivas que Deus nos deu, a bondade do Senhor, ela não tem fim sobre as nossas vidas, mas a gente tende a olhar coisas construídas pelo homem muito mais importantes do que aquilo que Deus tem transformado na nossa vida, aquilo que Ele nos deu, que são os sextos sentidos, né? Que é algo indescritível, só realmente quem não pode ouvir, ou quem não pode enxergar, ou quem não pode tocar, pode mensurar quanto é importante para ele, se tivesse, né? Então, assim, ela deixou todo mundo em silêncio, que fez as pessoas refletirem que, né, as 7 é o que a gente já tem, aquilo que Deus nos deu. E essas 7 maravilhas, era um estudo que eles estavam fazendo, era em sala de aula, e cada um fez a sua própria lista do que achavam ser as 7 maravilhas. E estava entre o que eles falavam, aquilo que é considerado as 7 maravilhas do mundo. Então, uns achavam que era uma coisa, outros achavam que era outra. Cada um tinha a sua lista. E o professor perguntou, porque viu aquela menina. Eu lembrei de você, essa menina, lá no cantinho. Que todo mundo colocou as outras coisas assim, né? E essa menina ficou meio sem jeito, porque cada um dizia, né? Eu acho que é isso, que é aquilo, minha lista é assim, minha lista é assim. E ela ficou sem jeito, porque ela disse, são tantas coisas. Então fale o que você já escreveu. É verdade, eu me lembro que eu levei Kevin no médico, né? Numa psicóloga, e aí ele chegou, conversou com ela, e depois ela veio conversar comigo. Aí eu disse que perguntou, seu filho me surpreendeu hoje. Eu digo, por quê? Aí ela disse que ele falou para ela, que ela perguntou para ela qual o tempo que ele gostaria de estar. Qual época você gostaria de se você pudesse voltar no tempo, qual é a época que você gostaria de estar? Aí ela chegou para ela e ele chegou e disse para ele, né? Ele chegou para ela e disse que gostaria de estar na época do Senhor Jesus, de ter a oportunidade de ver Jesus de perto, de ouvir ele falar, de ouvir ele pregar, de ver, porque seria extraordinário. Ela disse que deixou ele assim, ela sem palavras. Ele deixou ela sem palavras. Por quê? Porque ela nunca tinha pensado nisso. Ela já pensou em estar na época dos reis. Ela pensou em tantas coisas, mas nunca tinha imaginado que poderia realmente estar na época do Senhor Jesus. Então, assim, as pessoas não param para pensar como elas têm a capacidade de sonhar e de ter algo extraordinário na sua vida. Todo mundo só acha bonito o que o outro tem, mas o que elas têm, ninguém consegue valorizar. E essa menina calou todo mundo, porque as 7 maravilhas que ela falou: ver, ouvir, tocar, provar, sentir, rir e amar. Ai, que lindo, amei a resposta dela. Então essa é a reflexão de hoje. As 7 maravilhas do mundo. Então, se você tem essas 7, valorize. Eu não posso dizer que todo mundo tem, porque nem todo mundo, infelizmente, tem. Mas se você possui essas 7, valorize essas 7 maravilhas que Deus te deu. Então, seguindo aqui, a Mariana Silva disse amém. E Dona Gildenice Santana perguntou, e nossos rapazes? Estão bem, graças a Deus. Estão todos bem, obrigado. E Dona Sandra Cunha está com a gente, e ela colocou, boa tarde, boa noite, 2 rosas, Deus abençoe, e 2 beijos. Dona Sandra, minha florzinha, vem com a gente. Dona Sandra, vem com a gente. E com a gente também a Valdelice Ribeiro. E ela colocou assim, boa tarde, que Deus nos abençoe grandemente. Vem com a gente, Dona Valdelice Ribeiro. Dona Valdelice Ribeiro, vem com a gente. E com a gente também a Vera Lúcia. Ô, Lúcia? Vera? Ela colocou assim, boa tarde, meus amores, boa tarde, família Farol Iluminada. E emojis de beijo. Dona Vera, vem com a gente. Dona Vera, vem com a gente. E com a gente também Cláudia da Conceição. E ela coloca assim, boa tarde com Jesus. Boa tarde, Cláudia. Então, Dona Cláudia, vem
com a gente. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês que estão com a gente, aqueles que colocam comentário, aqueles que dão boa tarde, aqueles que não colocam, mas estão aí com a gente, como muitos falam que nos acompanham, outros dizem que acompanham diretamente pelo YouTube da Rádio RN Publicidade, outros acompanham pelo Instagram, pelo Facebook da rádio. Então, onde você está nos acompanhando, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? Temos alguém Dona aqui? Valdelice Ribeiro já tinha falado aqui, eu não tinha visto. Dona Valdelice Ribeiro botou boa tarde, que Deus nos abençoe grandiosamente. Boa tarde, Dona Valdelice, desculpa. Tá que vendo? tava aqui em cima. É porque tá pequenininho. Sim. Eu tenho que botar maior. Aí ela migrou pra cá. Boa tá vendo? dela, tá certa. E tema de hoje. Vamos lá. Para você, por que o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas? Sim. Aí teve gente que me disse assim, rapaz, eu ouço o tema, mas eu fico pensando assim, o que é que eu vou escrever para responder esse tema? Eu falei, não, responde, porque já disse, para você. Então, o que você achar, você responde. É verdade. Aí disse, não, mas fico pensando assim, será que eu respondo, não respondo? Responde. Mas, responde. Participa com a gente aqui do programa. Às vezes aquilo que você acha assim, não vai ser legal, vai ser muito legal, que vai ajudar muitas pessoas. Verdade. Tá bom, gente? Então, a sua opinião vai ser muito bem aceita e bem-vinda, tá certo? Então, minha esposa vai dizer agora, vai dar as suas pinceladas, que ontem eu comecei a dar as minhas, não foi? Ela tá lendo, de repente alguém disse alguma coisa ali? Não, tô lendo o tema do dia mesmo. Vamos lá. Então vamos tema lá. do dia. Para você, por que o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas? Muitas pessoas, elas acabam deixando que o mal que o outro tenta depositar nelas lhe alcance. Você tem o poder de mudar a sua história através das suas atitudes, das suas intenções, das suas reações, daquilo que você traz para a sua vida. Tudo que a gente vive ou faz nesse mundo tem consequências. Isso é fato. Mas o que o outro pensa de você, o que o outro fala de você, é sobre ele, não é sobre você. Muitas pessoas projetam o que eles pensam, o que eles são, tentam projetar no outro. E cabe a você, cabe a nós, não deixar que a amargura te alcance, que a frustração te alcance, que a dor da amargura te alcance. Mas, infelizmente, como diz o tema daqui, porque o ser humano tem se deixado destruir. Porque destruir é algo muito forte, mas muitas pessoas não foram infelizes no casamento e elas não acreditam mais no amor. Então, aquele sentimento de construção de uma nova vida, de uma família, foi destruída por uma mal escolha que ela fez. Ela não se acha mais digna, ela não se acha mais capaz de reconstruir a vida dela e casar de novo. Então, os sonhos delas foram destruídos. Muitas pessoas, alguém falou mal dela, e ela ficou com amargura no coração, ela ficou com mágoa, com rancor, como foi o tema do dia de ontem. Está com ressentimento, com rancor muito grande no seu coração. E ela não acredita mais em amizade nenhuma. Então alguém falou mal dela, acho que todo mundo é igual. Então ela fechou o coração dela, não tem mais nenhum tipo de amizade. Ela é aquela pessoa que anda sozinha, fica sozinha. É aquela pessoa frustrada, solitária. Por quê? Porque destruíram os sonhos dela de quê? De ter uma amizade. Porque ela se decepcionou. Então, as pessoas, infelizmente, têm deixado que o que as pessoas pensam ou falam dela, o mal da outra pessoa, te toque, te destrua, tire de você o brilho do seu rosto, tire de você os teus sonhos, tire de você tudo aquilo que você um dia pensou em ter. Por quê? Porque você deixou entrar. Todos nós temos que aprender a colocar barreiras. Nem tudo que ouvimos temos que guardar, nem tudo que as pessoas falam sobre nós, a gente tem que acreditar. Eu nunca vou esquecer que eu li na Bíblia que Saul se fez surdo, porque muitos, quem não leu ainda e não sabe, Saul foi o primeiro rei de Israel.
Nunca tinha existido o rei, porque a única pessoa que governava Israel era o próprio Deus. Mas o povo não se satisfez. Achou que ter Deus como seu Senhor, como seu rei, como seu tudo, não era pouca coisa. Então, eles queriam ser governados pelos homens, como as outras nações eram governadas pelos homens. Então, o povo de Israel, que era uma nação santa, separada do Senhor, eles foram criados para Deus, para a glória do Senhor. Eles acharam isso pouco e pediram um rei. Quando Saul foi escolhido rei, as pessoas começaram a questionar. E 2 soldados chegou até ele e começou a falar mal dele, dizer que ele não prestava. Então ele se fez surdo. Naquele momento que aqueles soldados estavam falando mal dele, estavam dizendo que ele não era capaz, ele se fez surdo, ele não ouviu aquilo. E simplesmente continuou fazendo aquilo que ele estava projetado para fazer. E ele seguiu a vida dele, não ouvindo aquilo. E isso a gente tem que trazer para a nossa vida. Muitas coisas que falam sobre nós, a gente tem que se fazer surdo. A gente tem coisas que fulano falou de você. É melhor você não saber. Fulano falou isso, é melhor você não saber. Que a gente diz que sabe lidar, mas não sabemos lidar. Tem momentos na nossa vida que tem coisas que é melhor a gente não saber. Então, as pessoas têm deixado que a maldade do outro te destrua, que as ações do outro te destrua, porque, infelizmente, ela tem trazido para a sua vida aquilo. Não tem colocado Deus como prioridade, não tem colocado Deus em primeiro lugar, não tem colocado Deus como centro da sua vida. Ouve as outras pessoas, mas não procura ouvir a voz de Deus. É isso aí. E, falando nisso, e falando sobre isso, você citou sobre o que as pessoas falam, elas não falam da outra pessoa, estão falando de si mesma. Então, elas estão projetando o que está nela no outro. O que faz a pessoa ser destruída, como diz o tema ali, o que faz a pessoa ser destruída, ela permitir que as palavras, as ações, o mal que está dentro daquela outra pessoa seja lançado para dentro dela. O que diz, o que faz o navio afundar, você vê um navio gigantesco, como ele o que faz ele afundar não é o peso dele, nem as águas que estão ao redor dele, é permitir que a água que está ao redor entre nele. O casco ser furado, né? Sim, ali, tal como o Titanic. Sim, feito uma abertura, né? A água entra. Sim. E aí ele começa a afundar. O que significa isso? Significa que as pessoas podem falar, as pessoas podem dizer o que quiserem dizer. Se você permite que aquilo entre em você, se você aceita aquilo, é isso aí que vai lhe destruir. É isso aí que vai lhe jogar para baixo. Porque não são as palavras em si, como você falou de Saul. Falaram, mas ele não deu ouvido. Então aquilo não o destruiu, porque ele não deixou aquilo entrar nele. O que permite são as pessoas, porque quando alguém está falando, ela quer saber. Alguém está falando, ela quer retrucar. Não, você falou o que mesmo? Não, deixa falar. É igual alguém, você passa na rua, alguém chama um nome lá, seu nome é Maria, mas chamam, sei lá, Antônia, e você está andando, está chamando Antônia, não é contigo, você vai embora. Mas a pessoa estava lhe chamando, mas chamando o nome errado. E você seguiu porque não era o teu nome. A mesma coisa é quando se falam algo que não lhe identifica. Não precisa você deixar aquilo entrar em você. Aqui nós temos os comentários, eu vou juntar com os comentários das pessoas que estão aqui. Dona Sandra fala assim, ó, sobre o tema, porque não aprenderam a se amar, não conhecem seu valor e tudo que Deus tem dado para ela. Não conhece seu valor e tudo que Deus tem dado para ela. Eu mesma recebi um golpe terrível da viúva do meu irmão, e muitos no meu lugar procurariam a justiça, mas eu prefiro me manter íntegra
diante de Deus e orar por ela. Então, não deixar as coisas o quê? Entrar. Porque quando a gente deixa entrar, aí é que destrói tudo. E vou saltar aqui, porque está entrando, mas a Cláudia da Conceição diz assim, ó, verdade. Então é isso aí. Se você permite que as coisas ruins venham entrar, então é isso aí que vai lhe destruir. E se aquilo que a pessoa fala não tem nada a ver com você, então não cabe a você se preocupar. Porque o que a pessoa está lançando, não está lançando de você, não está falando de você, não está falando do teu caráter, ela está falando dela. Porque a pessoa só dá aquilo que tem. Que possui. É bíblico. Está escrito na Bíblia que a boca fala o que o coração está cheio. Verdade. Em outras palavras, está tão cheio, está transbordando, que começa a sair pela boca aquilo que está dentro da pessoa. Então, não reflete o que é a outra pessoa. Reflete o que é aquela que está falando. Então, nosso tema diz assim, para você, porque o ser humano tem se deixado destruir pelos sofrimentos causados pelas ações de outras pessoas. As outras pessoas estão cheias da mágoa, do ódio, de tudo, quer destruir, e ela se permite aquilo entrar nela e vai destruindo ela. Dona Sandra falou que não aceitou, que não permitiu e que prefere, como foi que ela disse? Orar por ela. Se manter íntegra diante de Deus e orar por ela. É isso aí. Não aceite, não concorde. Não deixe que as outras pessoas venham lhe destruir. Porque para ajudar, a gente falou, foi ontem, sei lá, outro dia aí, para ajudar, são pouquíssimas pessoas. Sim. Mas para destruir, para criticar, meu irmão, faz fila. É a torcida inteira. Faz fila, porque são milhares de pessoas. Mas para ajudar, olha, de repente, você não consegue nem terminar uma mão para você contar quantos tem para ajudar. Mas para criticar e para destruir, são milhares. Então, você tem que ser seletiva. Você tem que fazer uma seleção. E continuando aqui, deixa eu ver. Eu tinha saltei o nosso amigo índio, Joel Soares, que colocou: olá, meu amigo e irmão pastor Ed Carlos e minha cunhada. Deus abençoe a vocês hoje, amanhã e sempre. E os três muque. Vem com a gente, seu índio. Seu índio, vem com a gente. E Dona Sandra continua dizendo: eu sempre digo que não sou melhor que ninguém, mas depois que conheci o Senhor Jesus, procuro ser a melhor serva para o Senhor todos os dias. Amém, amém, Dona É o que a Sandra. gente deve fazer. E para a gente ser melhor, não é melhor do que os outros, como ela está falando. É melhor do que você mesmo. Cada dia. Exemplo, hoje, ser melhor do que o que eu fui ontem. E amanhã, ser melhor do que o que eu fui hoje. Sim. E a cada dia, a gente procurar melhorar. Dona Cláudia da Conceição diz assim: eu sei que eu já passei, foi Deus por mim. E eu dei só ouvidos a Deus. Amém. Tá vendo? Ela sabe que ela já passou. E foi Deus que ajudou ela, foi Deus que abençoou ela. Porque ela deu ouvidos à voz de Deus. E é assim que tem que ser. Se a gente ouvir os outros, a gente está perdido. Claro, existem pessoas que querem o nosso bem? Sim, mas são poucas. A grande maioria só quer ver o mal. E como o tema diz, porque o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas. Dona Sandra diz porque elas não conhecem a Deus. E realmente, a pessoa não conhece a Deus, porque se ela conhecer a Deus, deixa a pessoa falar. Deixa ela dizer, não me representa. Não está dizendo nada daquilo que eu sou.
não está falando do que eu sou, do meu caráter, então deixa falar. Quando a pessoa cansar, ela para. Não é isso? Tá canção agora? Nós vamos para uma canção e daqui a pouco nós voltamos com o momento com Deus. Eu vou colocar aí, no momento da canção, eu vou colocar o momento com Deus, tá bom? Então vamos para essa canção. Canção de hoje, Perdão e Salvação, tá bom? Vamos lá. Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Nas noites mais sombrias senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. E me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Não há nada que se compare ao teu grande amor. Me resgataste das trevas, meu fiel Redentor. Eu te louvo, Jesus, por tudo que fizeste. Minha vida te pertence, em ti encontrei a peste. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Muito bem, Salvador. 17 horas e 50 minutos e estamos de volta com todos vocês. Já postei aí o Momento com Deus, que é 2 Samuel, no capítulo 9. E acredito que você já abriu, você está com sua Bíblia aberta. Só quem está nos acompanhando pelo aplicativo, que ouviu agora, mas dá tempo você abrir. E nós vamos falar aqui 2 Samuel, capítulo 9, já a partir do primeiro versículo. E o que nós vamos falar aqui
Eu vou ler o primeiro versículo e depois explico aqui. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Você vê, Jonatas se fez irmão de Davi. Davi se fez irmão dele. Eles tinham uma amizade muito grande, imensa. Muito imensa mesmo. E você vê que depois da morte deles, e o tempo passou, e Davi queria fazer o bem por alguém da casa de Saul, por amor que ele tinha a Jonatas. E por esse amor ele procurou alguém, ele não sabia, ele queria saber se existia alguém da família para ele poder fazer esse bem. O versículo 2 diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar era um lugar onde só tinha destruição também, né? Então mandou o rei Davi, trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Você vê, ele não esperava que nunca aquilo iria acontecer. De ninguém. Principalmente do rei Davi. Quem não sabe a história de Mefibosete, sim, ele era um rapaz que ele perdeu tudo. Sim. Ele não foi criado com mãe, ele não foi criado com pai. Quando os pais dele faleceram, morreu, Jonas faleceu, ele tinha 5 anos, né? Não, perdeu tudo. Aquela mulher, para tentar salvar, porque quando o povo chegou para destruir, né? Sim, os inimigos chegaram para destruir a família de Saul, que destruiu todos da casa de Saul, só ficando Mefibosete, e aí também Isbosete também ficou. Todo mundo. É nome bem legal, né? É um nome meio difícil. E a pessoa que cuidava de Mefibosete, ela pegou ele e saiu correndo para que ele não fosse morto. Tentando salvá-lo. Só que ela derrubou ele e ele caiu quebrando os 2 pés. E ele ficou manco, né? E para quem não sabe, naquela época, até hoje, eu acredito que sim, ainda se tem lá em Israel que pensam que as pessoas que nascem doentes, que são... É porque elas são amaldiçoadas, pessoas que cometeram algum pecado, enfim. E ele,
Sofreu muito. Sofreu porque não teve mãe, sofreu porque não teve pai, sofreu porque a família dele foi dizimada, sofreu porque ele era uma pessoa deficiente e ele era mal visto, maltratado. Naquela época tinha que se mendigar porque ele não podia trabalhar. Enfim, a vida de Mefibosete foi uma vida muito, muito difícil. Mas ele não se deixou abater por todas as coisas que falavam sobre ele, por todo o mal que ele tinha tocado a vida dele. Muitas tragédias ele viveu, mas ainda assim ele era uma pessoa que confiava em Deus. Ele manteve a sua fé firme, fixada naquele que pode mudar a sua história, naquele que faz novo todas as coisas. Eis que tem uma coisa nova, ainda não percebeis? Deus falando, né? Sim. Que ele faz algo novo na tua vida hoje, mas se você crê, esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu o meu clamor. Quando clamei a ele. Às vezes você se acha que a tua vida não tem sentido, porque você deixou que as pessoas que estavam ao seu redor destruíssem os seus sonhos. As ações dos outros destruiu você, destruiu os seus sonhos, destruiu a tua vida. Você é uma pessoa frustrada, amargurada, infeliz. Você acha que sua vida não tem mais solução para os teus problemas. Mefibosete era essa pessoa. Ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada e infeliz. Ele tinha todos os motivos para não acreditar e não confiar mais em Deus, porque ele não tinha ninguém. Ele foi criado por pessoas. Ele foi criado sem amparo. Ele teve uma vida muito difícil, mas nem tudo que... É interessante que nem tudo que ele viveu, ele não pegou essa tragédia e não destruiu ele. Ele não permitiu que a tragédia da vida dele destruísse quem ele era. Por isso que é o tema de hoje, por isso que é essa palavra hoje. Porque você entenda que a vida dele não foi perfeita, muito pelo contrário. A vida dele ruiu por tragédias. Ele perdeu toda a sua família, perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seu avô, seus tios, a família dele foi dizimada. No mesmo tempo, ele perdeu a sua autonomia de ser uma pessoa normal. Perdeu, né? Se transformou em uma pessoa doente, que tinha problemas nas suas pernas, mas ainda viveu nas mãos dos outros, recebendo pelas mãos dos outros, mas ainda assim ele se manteve fiel no cuidado de Deus, que sabia que Deus ia algum momento na vida dele, Deus ia se manifestar. Ele nunca imaginou que viesse do rei Davi. Mas quando Deus ele abençoa alguém, ele faz o extraordinário. Ele tem a capacidade de fazer tudo novo. Ele tem a capacidade de fazer algo que deixe você realmente e as pessoas ao seu redor de boca aberta. Diz assim, uau, Deus é maravilhoso. Mas você tem que confiar e se manter firme. E como a de Carlos falou, não deixe como um navio. Não deixar que quando as pessoas estão tacando a pedra, rui, abra. E o mal entre, e a água entre, e a maldade entre, e a destruição entre. Não deixe, não permita. Não deixe que as pessoas tomem as rédeas da sua vida. Deixe que Deus faça isso. Pegue as rédeas da sua vida, o controle, como eu já falei aqui várias vezes. Entregue ao Senhor, confia nele. Se mantenha firme. Mefibosete se manteve firme e Deus mudou a história dele. E como você falou, que as pessoas que nasciam assim, ou que eram assim, eram tidas como amaldiçoadas. E por isso que quem vivia em Lodebar era, vamos dizer assim, pessoas amaldiçoadas, pessoas rejeitadas, pessoas que não eram bem-vindas, pessoas que não eram também bem vistas. Imagine. Não era... Se dissesse assim, de onde você é? Lodebar. Já não tinha bons olhos para com aquela pessoa, porque eram de um lugar de maldição. E olha onde ele estava. Então ele tinha tudo para dizer, minha vida já Acabou. Minha vida já foi um fracasso desde pequeno. Olha onde eu vivo. Ninguém vai olhar por mim, ninguém vai olhar para mim. Então, como o próprio tema diz, né? Porque o ser humano tem se deixado destruir pelo sofrimento causado pelas ações de outras pessoas. As ações causadas por outras pessoas na vida dele, por ter dizimado toda a família dele, isso levou ele para Lodebar,
Sim. Mas mesmo assim, lá, como você falou, ele permaneceu confiante e crendo em Deus. E aí o que é que acontece? Você pode estar vivendo a pior situação da tua vida, mas se você permanece confiando em Deus, acontece como aconteceu. Davi manda chamá-lo. Ele até, por isso que ele diz assim: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Que ele vivia desprezado, rejeitado. Olha só, um cão morto como eu. Imagine. Olha como ele se via, né? Quer dizer, Se colocou diante do se rei colocou assim. assim por causa do que ele tinha vivido a vida toda, né? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Que lindo! Olha, vai trabalhar, vai fazer tudo lá. O Ziba, não é isso? Sim. Mas Mefibosete vai ficar aqui. Ó. Ele vai comer pão. Na minha mesa. Honrou a ele. Honrou. E quem era escolhido para sentar à mesa do rei tinha que ser uma pessoa de muita... entendeu? Não era qualquer pessoa. Não era qualquer pessoa. E quem sentava à mesa do rei, ele estava sendo honrado por ele. E nunca, vamos dizer, alguém de Lodebar Sentaria. Jamais. Mas ele... Mefibosete. Sim. Cadê? Parei? No 10, no finalzinho, na minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Que lindo. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servo de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, a vida dele mudou completamente. Isso foi como diz, né, de 8 a 80. A vida dele foi completamente transformada por causa da vida que ele tinha com Deus, mesmo vivendo em um lugar que para muitos era amaldiçoado, mesmo tendo muitos maus olhos para com ele, e de repente é o retrato de que muitas pessoas hoje têm vivido, têm passado, Sim. têm enfrentado, passam por isso. Às vezes dentro da sua própria casa, é rejeitado, é mal visto, sei lá, no trabalho, na rua onde mora. Quer dizer, é uma pessoa que até ela mesma, como Mefibosete falou, eu para estar na mesa do meu senhor, um cão como eu. Então, às vezes a pessoa se vê também insignificante. Mas isso por causa das palavras e das coisas que são feitas contra ela. Sim. Que aquilo, como a gente falou anteriormente, ela permite que isso venha entrar nela. Sim. E é por isso que ela não se vê em condições nenhuma de ser honrada por Deus. Mas, meu amigo, minha amiga, Deus está falando com você. Não importa o Lodebar que você está vivendo, a maldição que você está vivendo. Deus está dizendo que Ele é contigo. E essa situação sua vai mudar. Amém. Porque Deus vai te colocar, como Ele diz, que tira a pessoa do monturo e o faz assentar à mesa com os príncipes. Amém. É o que vai estar acontecendo contigo. Mas como? Deitou, acordou, a vida mudou. Não.
é você ter uma vida com Deus, é você falar com Deus, é você buscar a Deus, é você se entregar para Deus. Nós vamos fazer uma oração agora e você vai ter essa oportunidade. Ah, mas eu não sei como é que faz essa oração. É a tua oração. Orar significa falar com Deus. O que é que você precisa falar com Ele? Você vai falar, Ele te ouve e Ele te atende, tá bom? Te convido a fazer essa oração com a gente, tá bom? Vamos lá para a oração. Deus amado e querido, não sei em qual situação essa pessoa se encontra. Não sei como ela chegou aqui. Não sei de que forma, meu Deus, ela alcançou, meu Deus, esse programa. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor é a resposta para qualquer tipo de pergunta. O Senhor é a solução para qualquer tipo de problema. Então, meu Deus, como essa pessoa chegou, não importa, porque o Senhor disse, aquele que vier até mim, de maneira alguma o lançarei fora. E o Senhor não lança fora essa pessoa que se aproxima de ti, meu Pai. E eu peço, traga o teu socorro e seja o socorro dessa pessoa para trazer para ela livramento, solução, vitória, resposta, para trazer aquilo que essa pessoa precisa, meu Deus. De repente a vida dela, como a gente costuma dizer, desde quando se entende por gente, que é sofrimento, que são, meu Deus, pessoas fazendo de tudo, meu Deus, para ela sofrer, para ela gemer. Ela não tem tido vida, paz, alegria. Mas, Senhor, seja com ela, Pai. Seja com essa mulher, com esse homem, seja com esse rapaz, com essa moça, com essa pessoa que se aproxima de ti, meu Deus, e com sinceridade ela fala com o Senhor. E o Senhor que sabe, conhece todas as coisas, meu Deus. O Senhor vê a sinceridade que há, meu Deus, dentro dessa pessoa e responde ela, e abençoa ela, e ser com ela, meu Deus, para que o teu nome, meu Senhor, através da vida dessa pessoa, seja glorificado. Pai amado e querido, eu entrego a vida de todos em tuas mãos e te agradeço na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada uma dessas pessoas. E todos os que creem, digo amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água aí, beba um pouquinho dessa água e que Deus seja contigo. Muito bem, acredite que o poder de Deus chegou até você, não importa o quanto que você estava sofrendo, vivendo situações adversas, situações contrárias, mas Deus está aí contigo para te honrar, para te abençoar, tá bom? Tá certo? Ele é contigo. Então se apegue a Ele, viva para Ele, busque a Ele, ore a Ele todos os dias. No seu acordar, no seu durante o dia e no seu deitar também. Que as suas orações sejam voltadas para Ele, você vai ver a resposta de Deus, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, aqui na cidade de São Félix. Se você não nos conhece, venha nos conhecer. Nós temos aqui e fazemos os serviços para poder te servir, os nossos personalizados, agendas, caderneta de vacina, é tudo que a gente faz aqui. Vem nos procurar e ver o serviço que nós fazemos, tá bom? E Deus, ele vai te abençoar. O nosso ao vivo fica por aqui, mas se você chegou depois, pega lá do início, fica gravado, você coloca do início para você poder pegar toda a programação e assim ser abençoado, tá certo? E amanhã estamos de volta na quinta-feira. Assim, vamos falar, continuaremos falando sobre as características da sabedoria, que está lá em Tiago 3,17. A gente já falou pura, tratável, moderada, pacífica, cheia de misericórdia, enfim. A gente vai continuar dando andamento ao nosso estudo das características da sabedoria que vem do alto.
É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até amanhã.